Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar com vocês sobre o final da novela É o Malefício. Que final foi esse, gente? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. Então, É o Malefício, né? É uma novela protagonizada por Fernando Colunga, Marlene Favela, produzida por José Alberto Castro, que vai contar a história de Henrique de Martino, que tem seus dois filhos, Raul e Jorge. E a Beatriz, que é uma viúva, que tem seus dois filhos, a Vicky, uma jovem, né? E o Juan, que ainda é um menino. E você vai ver as duas famílias se unindo, né? Os dois se unindo, acontecendo um monte de coisas, né? Para essa Beatriz e para esse Henrique se casarem, essa tia ajuda e o Henrique e a Beatriz acabam se casando. E quando eles se casam, né? Você vai ver que toda aquela atmosfera da casa do Henrique, né? Que tem uma organização onde o Henrique serve a Baal, aos adoradores de Baal, que tudo que ele conseguiu, todo o império que ele conseguiu foi através do Baal, dos interesses do Baal, né? Que eles davam as coisas em troca. Tinha altas oferendas, altas maldades na novela. Aí você vai ver que esse Gerardo não é coisa boa e esse Raul vai embora de casa, vai para a igreja, esse Jorge, ele vai querer ser o sucessor e ele vai matar a namorada para entregar para o Baal, que não vai adiantar nada. Depois ele vai estuprar a Vicky e vai tentar oferecer a virgindade da Vicky, que não vai adiantar nada. Aí dá a maior confusão, porque o Henrique vai expulsar o Jorge de casa. E aí vão começar as confusões, porque depois o Henrique vai ter uma tal de Júlia, que também é uma chata, que fica atrás do Henrique. E as coisas da organização, porque o Henrique se apaixonou pela Beatriz, uma coisa que não pode. Então a organização começa a cair, porque o Henrique não quer saber da sucessão, porque ele não quer que o Juanito seja o sucessor, porque o escolhido foi o Juanito. E o Jorge quer ser o sucessor, e o Gerardo quer destruir os filhos dele, porque o Gerardo quer que ele seja, que o Gerardo quer ser o sucessor. E não os filhos do Henrique e nem tão pouco o Juanito. Então esse Juan, depois do Sufebule, vai estudar em outro colégio. Aí você vê muita confusão, muita maldade. E esse amor entre a Beatriz e o Henrique é muito bonito. Assim, eu achei o casal uma química maravilhosa, os dois se dando super bem. Mas aí ele tem que contar mais pra frente. Ele fez um pacto com o demônio para ter tudo isso que ele tem. A Beatriz fica chocada porque ela é extremamente religiosa. Então ela não sabe o que fazer, ela quer sair da casa, mas o Juanito não quer, porque o Juanito quer o Henrique, porque ele já está. Estão fazendo já a cabeça dele. Então tá maior confusão. O Raul acaba apanhando quando sai da igreja, porque ele vai se esconder na igreja depois de tudo que ele sabe que o pai fez. E volta para casa, ele consegue se recuperar. E esse Raul, ele acaba ajudando o pai. E fala pro pai que ele tinha que lutar pela Beatriz, que ele tinha que se afastar do Baal. E o Henrique diz que não sabe como fazer, porque é uma força muito poderosa. E a organização vai começando a cair. Todos vão caindo. O Henrique não quer mais saber da organização, não tá nem aí. E aí a Júlia acaba tirando a pulseira, virar pó. Aí vai começando todo mundo sendo perseguido. Aí esse Gerardo começa a fazer as coisas. Esse filho dele, o Jorge, quer ser o sucessor. Vai ajudar junto com esse Gerardo. Então eles armam um plano para pegar o Juanito. Só que aí, né, quando vão buscar o Juanito, aí começa a Dolores puxar de um lado, aí a Vicky puxa do outro. Não, ele não vai, não sei o quê. Aí chega o padre Caetano, que ele já está preparado para exorcizar lá as bruxas, né? Que é a Dolores e as outras duas. Aí começa a puxar lá, aí nisso ele começa a pegar a medalhinha de São Miguel Arcanjo, coloca assim, aí aparece tudo com cara de bruxa, aí depois ele deixa cair água benta, elas pegam fogo. E aí quando ele vai chegar lá, ele e o Raul, o Jorge raptou a Vicky e o Juanito.
Aí o Raul acha que isso aí só pode ter ido para organização. Isso aí, todo mundo correndo para organização. Aí vai para lá. Depois o Bael, porque a Beatriz resolve ficar com o Henrique. Lutar com o Henrique contra o Bael. Só que aí o Bael se apodera do Henrique e pega a Beatriz. E nisso, quando eles estão lá tentando fazer a sucessão, tá todo mundo ali na organização, né? O Jorge crente que ele vai ser o sucessor, né? Aí vem o Gerardo com a adaga e mata o Jorge. Aí nisso, o Raul segura o irmão, aí aparece a mãe, fica ali do lado dele, aí o Jorge fala mãe, aí ela fala, fica ali com ele, aí ele pede perdão pro Raul, aí como se a mãe e ele saíssem dali, daquele local. Aí nisso chega o Henrique com a Beatriz, coloca a Beatriz no chão, aí ele sabe que o Gerardo matou o filho dele, aí ele, o que você fez? Aí ele fala, o Gerardo, fiz um favor para você. Você tinha que dar um dos teus filhos em sacrifício há muito tempo. Então eu resolvi isso para você. Agora é só você matar a Beatriz. Aí o Henrique pega e começa a querer enforcar lá o Gerardo, mas aí depois ele larga. Aí depois, quando todo mundo acha que o Henrique vai pegar a adaga para matar a Beatriz, ele vai lá, pum, e mata o Gerardo. Aí nisso que tá tendo a confusão, Bael vai se manifestar, ele vai sair do quadro, mas ele não vai se manifestar no corpo do Henrique. Vai ser separado, Bael e Henrique. E aí começa, aí aparece o Padre Caetano, com a água benta, com a medalhinha dele, aí começa lá a rezar lá, fazer os negócios dele lá, aí começa as coisas a cair, aí o Henrique pede pra Beatriz ir embora. Ela falou, não vou te deixar. Ele fala, por favor, eu tenho que resolver isso. Só eu posso resolver isso. Então ele pede pro Raul, a Beatriz, a Vicky e o Juan saírem. E aí começam as coisas a caírem, né? Aí aquele pessoal que estava lá na organização acaba caindo tudo em cima deles lá. Aí vai ter a briga entre o Bael e o Henrique, porque o Henrique fala, eu não vou, eu gosto da Beatriz. Aí começa a falar um monte de coisa pro Bael, o Bael fala que tudo que ele tem é dele, aí os dois brigam lá, sabe, uma confusão. Aí nisso o Raul quer voltar, mas quando o Raul volta tá tudo pegando fogo, então não tem como sair. Vem a mãe, ajuda, né? A Nora ajuda o Raul a sair, Raul sai, aí nisso tá tudo pegando fogo. Você vê lá a briga lá entre o Bael e o Henrique, e tudo caindo, tudo pegando fogo. E quando o padre olha a Nora, né? Vai lá, dá a bênção para ela poder partir. Ela pega e dá um beijo, manda um beijo pro filho, pro Raul. Aí você vê que a Beatriz ficou desesperada, todo mundo desesperado, porque com aquele fogo todo o Henrique só pode ter morrido, né? Morreu. Aí daqui a pouco a gente vai ver no cemitério, você vê o Henrique e a Beatriz, um do lado do outro. Eu falei, poxa, o Henrique não morreu. Não, morreu. Ela está falando sozinha. E ele falando do lado dela, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter te conhecido. Porque eu me apaixonei por você. Aí ele fala as coisas boas, né, que ela trouxe para a vida dele, que ele se afastou do mal, que ele conseguiu encontrar Deus. E você vê aquela coisa toda bonita e ela falando, assim, separadamente, eu te amo, você foi a coisa mais bonita que você aconteceu na minha vida, Henrique. Aí você vê o Henrique olhando para ela, né? E daqui a pouco você vê uma luz iluminando o Henrique, como se o Henrique tivesse sido perdoado, né? E foi pro céu, como se diz assim, né? E aí você vê que a Beatriz coloca uma flor e sai. Aí você vê, né, o Dário, que é o mordomo da casa da família do Henrique, lá mexendo nos escombros lá da congregação, da organização, e ele encontra o quadro. Aí ele fala, agora eu vou tomar conta de você. Tudo bem, só que a gente nunca viu esse Dário em nenhuma reunião, nem sabia que ele sabia da organização. Nem sabia disso. Aí depois vai mostrar, né, passando um tempo, né, a Vicky namorando o Raul, né, a tia lá,
na casa, eles voltaram para a antiga casa, né? A Beatriz, para a sua antiga casa, tá lá a tia, tá lá todo mundo. Aí a mãe fala, Beatriz, ô Juan, vai dormir, porque você vai ser um grande jogador de futebol, você tem uma partida de futebol amanhã. Tá bom. Aí ele foi dormir. Aí nisso, vai pro quarto, ele diz assim, eu não tenho medo de nada. Apaga a luz. Aí nisso aparecem os olhinhos dele preto e coloca fio. Aí o que a gente imagina? O Bael se apossou do Juan, o Juan, mesmo o Henrique tendo dado a vida para salvar todo mundo, o Bael se apossou do Juan ou foi uma pegadinha? Não sei, a gente, cada um vai imaginar da sua maneira. Eu fiquei assim em pânico. Será que o Bael, mesmo depois de tudo que o Henrique fez, o Bael se apossou do Juan? Porque foi só isso que mostrou e acabou. Assim, eu gostei muito da novela. Apesar de ser um pouquinho lenta, mesmo tendo poucos capítulos. Mas assim, eu queria saber o que ia acontecer. Porque foi tão bonito o amor do Henrique pela Beatriz que eu realmente achei que os dois iam ficar juntos. E quando os dois se beijaram ali no meio, eu achei que aquele beijo ia matar o Bael. Só na minha cabeça, né? Eu achei que aconteceu alguma coisa, que os dois iam ficar juntos. Eu fiquei chocada quando eu vi que o Henrique morreu. Mas fiquei mais chocada ainda vendo os olhinhos do Juan. Porque quer dizer, se o Bael, mesmo quase sem poder nenhum, com todo mundo morrendo, né? Todo mundo da organização morreu. Pegaram as coisas, né? O livro, a adaga, algumas peças que tinham lá, né? Levaram para o Vaticano. O Bael consegue se apossar do Juan? Ou foi uma pegadinha pra gente ficar em dúvida? Não sei. Aí acho que cada um entenda. Eu, infelizmente, eu acho que o Bael, sei lá, se apossou do Juan. Não sei. Aí é cada um que vai ter a sua interpretação. Porque a novela terminou assim e sem explicar nada. Então, eu gostei muito da novela, mas gostaria de ver esse lindo amor do Henrique com a Beatriz, foi a coisa mais linda que eu já vi. E eu gostei muito do Fernando Colunga, apesar das críticas que eu escutei dele, eu gostei, eu achei ele muito bem, ele teve cara de mal a hora que ele tinha que ter, eu achei maravilhoso, gostei muito da novela. Só esse final, sim, que eu queria que ele ficasse com a Beatriz e não entendi porque esses olhinhos pretos do Juanito. Tá bom, gente? Então, isso é mais ou menos a novela. Eu amei de paixão essa novela. Tá? E aí? Quem já teve a oportunidade de ver o Malefício? Deixa nos comentários se você gostou. Deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!